Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Provérbios 18, 21. Gostaria que ficasse de pé em reverência à palavra de Deus, por favor. Provérbios 18, 21. Amém. O tema da nossa palavra, para quem tem célula aí, é o relatório que sai da nossa boca. Anote aí quem vai falar da palavra na célula, líder de célula. O relatório que sai da nossa boca. Eu vou ler aqui no meu que fica mais fácil para mim, tá, gente? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Eu vou repetir mais uma vez, porque tem que estar bem claro aqui, que nós vamos falar sobre o poder das palavras que saem da nossa boca. A palavra de Deus, ela é o que para nós? Ela é luz para nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, o que quer dizer? Que nós precisamos meditar na palavra de Deus e viver a palavra de Deus, porque ela vai nos conduzir ao caminho da terra prometida. Amém? Cada um de nós temos promessa aqui? Muitas, mas precisamos ser trilhados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que é a verdade em nossas vidas, amém? Então eu vou repetir aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto, amém? Pode se assentar, fique à vontade na casa do Pai. Então esse versículo está dizendo para nós que as palavras carregam a autoridade, direção e poder espiritual. A autoridade porque aquilo que a gente fala, a gente torna um fruto. A gente come desse fruto. Então aqui carrega a autoridade, direção e poder espiritual. Amém? Então o que falamos pode construir, destruir, curar, ferir, aproximar e afastar. Tanto nas nossas vidas como na vida do nosso próximo. Então a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca tem intenção, tem emoção, carrega autoridade. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque pode destruir ou pode construir. Fale comigo, o que eu falo pode construir ou pode destruir. Amém? Lucas 6, 45b. Esse eu vou ler aqui. Vocês podem ficar sentados. A boca fala do que o coração está cheio. Aqui está dizendo o quê? Que o que está cheio o meu coração, eu vou falar. Então aqui nós falamos muito sobre oração, né? A Érica veio aqui falar sobre oração. Então a gente tem que orar e acreditar no que nós estamos orando. A gente tem o nosso momento com Deus ali, né? Senhor, me dê isso. Senhor, me abençoa. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, transforma fulano. Senhor, transforma cicrano, né? A gente vai falando com o Senhor. A gente vai falando. Mas quando a gente sai daquele momento, o que tem dentro do nosso coração é o que a gente vai estar falando no nosso dia a dia. Então vai que você ora, Senhor, eu quero um carro novo, né? Eu quero um carro novo, Senhor, tal. Só que quando você sai de lá, você fala, isso não é para mim não. E eu não consigo isso não. Nossa, tá muito caro, eu nunca vou conseguir um desse. Carro zero, isso aí não é para mim não, é para outro, mas para fulano. Tá sendo coerente com o que você tá orando? Você tá pedindo de Deus um carro. Mas você sai de lá e você olha para uma oportunidade de um carro e você diz, não é para mim. Então nós temos que entender que as nossas palavras, ela carregam uma intenção, ela tem uma emoção. E isso atrai uma crença nas nossas vidas, amém? Vocês estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Então eu vou convidar vocês a lermos Números 13, 14. Eu vou ler alguns pontos de Números 13 e 14. É capítulo, tá, gente? Eu vou ler o capítulo 13 e o capítulo 14. Mas eu gostaria muito que vocês lessem lá na casa de vocês, porque eu vou pular algumas partes. Então seria muito importante que vocês chegassem na casa de vocês, tivessem um momento de leitura, de meditação da palavra, amém?
Eu vou ler aqui pela minha Bíblia, porque como eu vou pular algumas partes, então é mais fácil de acompanhar que está marcada, tá bom? Amém? Número 13, 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Aqui eu vou pular para o versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra, o fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Cádiz, e tornando-lhe contra eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam no pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que nos subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu vou parar aqui no 13, gente, e vou pular para o 14. Então levantou-se toda a congregação, e ao alcançar a sua voz, o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos no deserto, e por que nos traz o Senhor à terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará com maná, leite e mel. Amém? Aí eu vou pular aqui, gente, Não vou pular não, vou parar aqui, depois eu leio, senão eu vou atrapalhar vocês, amém? Glória a Deus. Aqui está dizendo a história dos 12 espias. Os 12 espias foram lá espiar a terra de Canaã. O Senhor falou para Moisés: Moisés, envia 12 espias, cada um de uma tribo, líderes, eram líderes da tribo. Você envia eles e eles vão espiar a terra que eu vou dar para o povo de Israel. E aí o Moisés deu orientação para esses 12 homens que foram levantados, para ir até a terra, ver como era ela, falar se os homens eram fortes ou se eram fracos, e fossem mais ousados, trouxessem alguma coisa, algum fruto dessa terra. Eles fizeram. Eles passaram 40 dias espiando a terra. Quando chegaram, se juntaram com Moisés e Arão e com toda a congregação de Israel no deserto e foram passar o relatório. Acontece que o relatório de 10 espias foram negativos. Eles disseram o quê? Bom, a terra é boa. A terra tem leite, né? Leite, mana mel. Só que lá nessa terra tem homens muito fortes. Homens fortes, homens gigantes, que à nossa vista nós parecemos gafanhotos na frente deles. E foi esse o relatório de 10 espias. Só que o relatório de 2, Calebe e Josué, foi: não, essa terra ela é boa. E se o Senhor se agradar de nós,
Ele nos dará essa terra porque Ele é conosco. E foi isso que os 2 falaram. Mas aí os 10 falaram: não, nós não podemos. Essa terra tem gente muito poderosa. Essa terra não vai dar. Nós vamos chegar lá e vamos ser mortos, todos nós. E nossas mulheres e nossas crianças ainda vão ser despojo de guerra. O que é despojo de guerra? Vão ser dados para todos eles e vão fazer o que quiser com as mulheres e com as crianças. Então, aquilo ali que aqueles 10 espias falaram, amedrontaram um povo que já era murmurador. Um povo que vivia reclamando já. E aí o povo fez o quê? Começou a chorar, começaram a se desesperar e começaram a ficar contra Moisés e Arão e os 2 espias, que é Caleb e Josué, que tiveram um relatório bom da terra. E começaram a amedrontar o povo. E o povo começou a murmurar, a não lembrar da promessa de Deus, que a terra já eram deles. Amém? Entenderam até aqui? Entenderam até aqui? O tema da nossa mensagem é o relatório que sai da nossa boca. Os 10 espias, por eles terem feito isso, sabe o que aconteceu, gente? Eles colocaram medo na congregação. Eu falo congregação para vocês entenderem que nós estamos numa congregação aqui, tá? É como se fosse vocês escutando o relatório de 2 líderes aqui bons e de 10 líderes ruins falando do pastor Mira e da Cleidiane. Os 2 vão dizer que eles são pastores maravilhosos, são abençoados, são isso. E vamos lá que nós vamos crescer aqui. Os outros 10 tacando terror, dizendo que não dá, só que existindo uma promessa. E aí o que aconteceu? Por causa disso, gente, aquela geração perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Por causa do relatório negativo daqueles 10 espias, o povo perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Só iam entrar na terra prometida Josué e Caleb, porque eles não se importaram com os gigantes que eles viram. Eles viram os mesmos gigantes. Eles viram os mesmos homens, eles viram que eles eram fortes, que eles eram grandes, mas o que foi que eles olharam? A promessa de Deus. Eles falaram assim: o Senhor, se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Então o Senhor hoje, Ele nos trouxe aqui para dizer, sabe o que para nós? Que muitos nós aqui temos promessa de Deus, mas não está alinhado com a palavra de Deus. Ora, mas quando sai do quarto, sai da igreja, o que fala não está alinhado com a palavra de Deus. E o Senhor está querendo dizer aqui hoje para nós: alinhe sua palavra com a minha palavra. Quem tem promessa tem que alinhar a palavra com a palavra de Deus. Se o Senhor te prometeu, olha que o Elton falou, muito bonito. Ela já se deu uma desesperada, né? E o que o Elton falou? Estão limpando para nós. Ele olhou para o empecilho? Ele olhou para o valor? Não. Ele disse o quê? Estão limpando para nós. Ou seja, ele estava orando, ele estava clamando, e fez propósito, e jejuou, e fez campanha. Mas a palavra dele estava alinhada com a promessa de Deus sobre a vida dele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então o Senhor hoje aqui está querendo dizer o que para nós? Qual relatório tem saído da nossa boca? Nós estamos sendo como os 10 espias, que a gente vai olhar os problemas, as dificuldades, o tamanho dos gigantes, ou nós estamos olhando como Caleb e Josué, olhando para a promessa, olhando que o Senhor ele é maior para fazer tudo, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e a nossa palavra tem que condizer com a palavra que Ele falou para nós, que Ele liberou para nós. Hoje o Senhor está aqui nessa noite para dizer assim: alinha a palavra com minha palavra, alinha. Você sabe o que é alinhar? É sair daqui como um culto desse maravilhoso e lá fora não ter oportunidade de falar coisas que não é do agrado do Senhor. Não dizer que não é capaz, não dizer que não vai dar certo, não dizer que é o fim. Então hoje o Senhor está dizendo para nós: alinha. Amém, gente? Posso ouvir um aplauso ao Senhor? Glória a Deus, o Senhor nos trouxe aqui. Ele nos ama tanto que Ele nos trouxe aqui para dizer assim: alinha a palavra, meu povo. A promessa está aí. A promessa está aí. Só que nós precisamos alinhar. E a nossa palavra está aqui. Ela tem poder.
ela tem poder. Então a gente tem que alinhar naquilo que o Senhor tem para nós. Não, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já vivi isso. Eu já vivi de ter promessa, todos nós temos promessa. E eu já vivi esse momento de estar aqui na igreja orando, eu era da intercessão. E eu era da intercessão, eu orava, clamava pelo meu milagre. Só que quando eu chegava lá em casa, eu olhava para as dívidas. Eu olhava porque eu não tinha dentro da geladeira. E eu dizia assim, não sei, nem lembro o que eu dizia, mas só sei que eu dizia que não ia dar certo. Que eu não ia conseguir. Como que eu ia estar aqui orando, pedindo a promessa, clamando ao Senhor, crendo num Deus. E quando eu olhava um boleto, eu me sentia, ixi, não vou conseguir não. Eu não tenho dinheiro nem para pagar esse boleto aqui. Eu não tenho dinheiro nem para encher minha geladeira. Eu já fiz isso. Mas hoje nós vivemos pela graça, né? E por causa da graça de Deus, Ele nos trouxe aqui para alinhar. Pela graça e a misericórdia de Jesus, porque a gente pode fazer, sabe o quê? Um caminho novo. A gente pode mudar. Então, sabe por causa do poder da oração? Porque a gente vai se inclinando diante do Senhor. A gente vai orando diante do Senhor. Aí o que acontece? Muda. Muda o que a gente carrega no coração. Muda o que a gente carrega na nossa mente. E a gente começa a declarar. Declarar a vida. A gente começa a declarar a vida diante do que o Senhor tem para nós. Então, a gente não pode ser que nem esses 10 espias. Eles não entraram. Eles não entraram e pior, por causa disso, olha só, eles passaram 40 dias e por causa desse mau relatório, por o coração deles não estarem ligados naquilo que o Senhor já tinha prometido, porque Deus já tinha prometido a terra era deles, só que tudo tem um processo e o processo deles era vencer esses homens, o processo deles era estar lá, mas sabe o que eles fizeram? Não vai dar. Tá demais para nós. Nós viemos aqui para morrer na mão desse povo. E por causa disso, eles passaram, eles não entraram. E toda a geração de 20 anos para cima passaram 40 anos no deserto. Os 40 anos no deserto era para ser simulação dos 40 dias que aqueles homens foram lá, que eles poderiam ter olhado para os gigantes, o Senhor já nos deu. Eles são pequenos, eles não são fortes, mas por causa disso, eles não entraram, porque o coração deles estava longe. E aí quem entrou? De 20 anos para baixo, a não ser Caleb e Josué, que tinham um espírito diferente. Que espírito diferente era esse? Era que eles confiavam no Senhor. É que eles não se abateram quando viram o gigante. Eles não se abateram. E aí o que aconteceu? Ainda tem mais, gente. Os 10, eles morreram depois de tudo que aconteceu ali. Eu espero que vocês leiam a história todinha. Depois de tudo que aconteceu, eles morreram. Os 10 morreram. E o restante passaram os 40 anos. Só que os seus filhos menores, né, de 20 para baixo, eles também pagaram por isso. Por esse coração murmurador. Por não conhecer a promessa. Porque eles tiveram que passar sendo 40 anos pastores no deserto. Eles poderiam ter entrado logo. Mas isso foi tão sério. Que os filhos também padeceram. Entraram, mas passaram 40 anos no deserto. Você entende isso? Que muita coisa que nós estamos falando hoje não atinge só a nossa vida agora, atinge a nossa geração. O que nós temos falado dentro da nossa casa, dos nossos filhos, que a gente não tem vigiado? Isso é sério. Isso pode atingir não só a gente aqui agora, mas a nossa geração. Por isso a palavra está dizendo aqui que o poder da língua está aqui. Então nós temos que ser o quê? O nosso relatório diante das situações tem que ser qual? Crer no Senhor. Crer na promessa. Crer na palavra. Crer no que Ele fala. Crer na orientação que Ele nos fala. Porque nós temos que nos alinhar diante do Senhor. Nós temos que viver a palavra dEle. Se a palavra dEle diz que é assim que nós temos que viver. Ainda que seja difícil. Mas nós temos que viver. Viver coerente ao que pedimos, coerente àquilo que nós sabemos do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Estão entendendo até aqui? Amém. Aí vou ler aqui rapidinho um número, só para dar a ênfase aqui. Números 14.
28. Que quando o Senhor falou: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. Aí o 37 fala aqui: e aqueles homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Olha, glória a Deus. Viu que o Senhor falou? Aquilo que você falou é aquilo que eles falaram. O que eles falaram? Que eles iam cair mortos naquele deserto. Aí sabe o que o Senhor falou? Triste com a situação, triste porque eles não colocaram o coração diante do Senhor. Assim como vocês falaram, vocês vão cair mortos nesse deserto. Vocês estão entendendo o poder das nossas palavras? Vocês estão entendendo que o Senhor falou o que para eles? Assim como vocês falaram, vocês cairão mortos nesse deserto. Então o Senhor fala para nós: o que você está falando? O que nós temos plantado? Qual é o nosso relatório? Na nossa casa, no nosso ministério, na nossa família. Qual é o nosso relatório? Qual é o fruto que nós temos comido? O que nós pais estamos falando dos nossos filhos? Que palavra nós estamos falando para eles? Eu não estou falando de lei da atração, gente. Eu estou falando da palavra de Deus. Vocês cheguem na casa de vocês, hoje ou amanhã, meditem no Números 13 e 14. Eu não estou falando de lei da atração. Eu estou falando da palavra de Deus. Que Ele fala que nós vamos comer do fruto da nossa boca. E eu estou trazendo a história daqui dos 12 espias. Que por causa de 10, uma geração toda padeceu. E dois somente tiveram relatórios bons. Eu não estou falando nada que não está aqui na palavra de Deus. O Senhor nos trouxe aqui hoje para alinhar as nossas palavras. O que nós temos falado para os nossos filhos dentro de casa. Qual é a palavra que nós temos lançado aos nossos filhos? Nós estamos falando o que para eles? Um dia desse não, acho que faz 1 ano e pouco. O Benjamin, ele tinha acho que uns 2 anos, eu não lembro direito. E aí todo dia, quando eu ia jantar, ele ia fazer cocô. Todo dia, gente, mas todo dia isso aí 1 mês. Eu ia sentar, eu e o Eduardo e ele para jantar, lá vem ele. Mamãe, me limpa. E aí passou dia. Chegou um dia que eu estava tão cansada, estressada. Sentei, aí lá, eu sentei com o Eduardo, ela veio ele, mamãe, me limpa. Eu cheguei lá no banheiro, cheguei com raiva. Eu não quero ser mãe, nunca mais. Só que eu estava falando que eu não queria mais ter outro bebê. Não que eu não queria o Benjamin. Vocês sabem o que o Senhor me falou na hora, naquele banheiro? Tira essa palavra. Porque o único filho que te faz de mãe é o Benjamin. Tira agora. E eu amo ser mãe. Aqui, meu filho, eu vou te limpar. E o Eduardo ainda falou assim, com a mesma intensidade. Porque eu estava falando baixinho com medo de Eduardo me ouvir, né? Aí só que o Eduardo, ele é muito bom nesse negócio de palavra também. E ele falou assim, com a mesma intensidade. Porque eu falei braba, né? E aí para falar que eu amo ser mãe. Não! A palavra carrega emoção, intensidade, autoridade. E o Senhor me fez tirar aquela palavra na mesma hora. Porque existe um reino espiritual. O nosso Deus é desse reino espiritual. Então, quando a gente lança a palavra, ela não vai. Ela vai encontrar um alvo, ela vai encontrar alguma coisa. Por isso nós temos que ter cuidado com o que a gente fala para o nosso filho. Às vezes é no momento da raiva, às vezes é no momento da chateação. Ai, menino, tu é preguiçoso. Ai, menino, tu não aprende. Ai, tu é igual, tem uns que falam assim, né? Quando quer falar comigo tem defeito. Tu é igual teu pai. Querida, qual o defeito que você não gosta no seu marido? Ou no pai do seu filho? Seu filho lá na frente vai cometer. Porque você está falando ali, agora. Mas lá na frente essa palavra vai acontecer. Então, qual palavra você tem colocado na mesa dos seus filhos? O que você tem falado? O que você tem colocado no seu casamento? Na sua família, o que é? O Senhor nos trouxe aqui hoje porque Ele quer mudar isso nas nossas vidas.
O Senhor nos trouxe aqui hoje porque Ele quer que nós alinhamos isso. Nós estamos vindo de oração. Eu amei. Quando o pastor Miro começou a falar que ia mudar algumas coisas aqui na igreja, eu sou obediente, gente, mas só que eu sou aquela obediente que vai contra, tipo assim, eu vou fazer, mas eu não acho que isso é o correto. Mas eu vou fazer, porque tem que ter obediência, né? E aí quando ele falou assim, vamos para a igreja, passar 12 dias orando. Eu vou passar 12 dias orando, eu já tinha toda a minha agenda de passeio, mas eu vou porque é meu pastor. E eu sempre falo aqui que o pastor é o anjo da igreja, não é isso? Então eu vim, mas eu já tinha uma agenda de passeio, tá, gente? Porque é o período que eu não trabalho, eu tenho folga, então minha agenda é cheia de passeio. E eu vim. E lá o Senhor começou, né? Eu já vim aqui na oração, eu digo, Senhor, é isso mesmo. E aí o pastor vai mudando algumas coisas, eu digo, Senhor, é verdade, é o Senhor que está falando aqui nessa igreja. Então, se você for perceber, cada pastor aqui que falou, cada pastor, quem estava aqui, todas as palavras se alinham. Todas as palavras aqui, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Ninguém está falando aqui de emoção, gente. Ninguém está falando daquilo que quer. Primeiro porque quando a gente sobe aqui, é a autoridade de Deus, é o poder da palavra de Deus. Então a gente tem que ter muito discernimento no que vai falar. Então você tem que se sentir amado. Sinta amado por Deus, porque se você não está gostando do que está vivendo, Ele que não está. Se hoje você vive o que você não gosta, pensa bem, é Ele que não está. Porque a palavra é dele. Olha o que ele fala aqui em Jeremias 29, 11 e 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus nas nossas vidas. Então se a gente não está vivendo, Ele está dizendo assim, alinha. Acredita, confia, tem fé. Controla a tua palavra, controla o que sai da tua boca. Porque a tua boca fala do que o coração está cheio. Às vezes fico assim, eu só estou comentando. Não comente não. Não comente. Gente, eu sou muito chata com a palavra. Ixi, quem fica comigo no convívio sabe. Eu mando retirar. Eu não quero que fale. Às vezes, tem uma palavra que eu não gosto que fale lá no restaurante, que está devagar. Está devagar não, tá só calma. Devagar não tá nada aqui, tá ótimo. Eu não deixo, gente. Sabe por quê? Porque eu sei que a palavra tem poder. Se alguém chegar lá dentro, tá devagar, vai ficar devagar. E não tá devagar. Então você tem que saber o que você fala dentro da sua casa. Que você fala no seu negócio, que você fala na sua família. Gente, eu tô falando muito de família porque é real. Muitas pessoas têm amaldiçoado seu filho, seu marido, sua mulher por palavras pequenas. Mas no reino espiritual ela não é pequena, ela tem um poder. E ela vai alcançar aquilo que você está falando. Então eu estou aqui falando porque o Senhor está dizendo, alinha. Para de usar essas palavras, troca essas palavras. É isso que o Senhor está falando para nós. Até porque o reino espiritual, gente, ele não aceita vazio. Quando você tira a palavra, você tem que colocar o oposto. Se você falava que o menino ia crescer, ele vai crescer. Olha, o Benjamin, esses tempos, ele está com uma dificuldade de obedecer. Eu não falo para ele que ele é desobediente, eu nem deixo a gente falar. Eu digo assim, filho, você é obediente. Filho, você é obediente. E quando alguém fala assim, esse menino está desobediente. Não tá, não, tira. Fala outra coisa, fala que ele é obediente. Eu sou chata, gente. Porque eu sei o poder dessas palavras. E nós, como filhos de Deus, que medita na palavra de Deus, deveria saber, todos nós deveríamos saber e praticar dentro da nossa casa. Eu não estou falando história de carunchinha aqui, gente. Eu estou falando da palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Ele nos trouxe aqui para a gente tirar. Ele nos trouxe aqui para nós tirarmos toda a palavra que nós lançamos na nossa casa, nas nossas finanças, no nosso lar, nos nossos filhos, e colocar o oposto. E dizer que é abençoada. E dizer que vai dar certo. E dizer que nós somos fonte de vida e tudo que jorrar da nossa boca será um relatório bom e agradável diante de Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Eu acredito que vocês estão entendendo, gente, que vocês estão tudo assim. Eu espero que vocês estejam entendendo. Porque Deus nos ama tanto que Ele está dizendo assim, ajusta. Ajusta o que você fala.
Ajusta o que você pensa. Ajusta o que você carrega no coração. O Senhor está falando isso para nós, gente. Não perca essa oportunidade. Não ache que essa palavra não é para você. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu falaram que eu ia pregar, e estava nesse negócio de sorteio, aí estava todo mundo contente com as suas palavras. Eu dizia assim, meu Deus, será que essa não é a palavra? Será que tem alguma coisa errada com essa palavra que o Senhor já tinha me entregado? Olha, vixe, muito tempo. Tanto que antes de eu subir, na última vez que eu preguei, teve uma discípula que falou para mim assim, eu pensei que tu ia falar do poder da palavra. Eu disse, mas o Senhor mudou. Não era o tempo, né? Porque eu já tinha falado, o Senhor já estava me incomodando. Porque é o que a gente vive. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu me envolvi com o Eduardo, o meu pai, a gente não tinha nada, o Eduardo, eu nem fui com a cara do Eduardo, eu achei ele tão metido, né? Eu achei ele metido demais. E aí eu era metida também, né? Então imagina 2 metidos. E ele chegou lá na empresa, vou trabalhar com você, não sei o que, eu olhei pra cara dele, tá bom. Falei assim com ele, né? E meu pai, sabe o que meu pai fez? Meu pai conhecia muita gente importante. E aonde ele chegava, ele dizia assim, eu e o Eduardo não tínhamos nada. Só que nós tínhamos vergonha de constranger ele na frente das pessoas, dos amigos dele. Porque era desembargador, juiz e não sei o que mais lá, então a gente tinha vergonha. E aí ele fazia almoço para esse pessoal todo, esse amigo dele. Aí ele chegava, eu e o Eduardo da rota, e dizia assim, senta aqui, esse aqui é o Eduardo, o noivo da minha filha. Gente, eu não tinha nada com o Eduardo. O Eduardo ficava muito sem graça porque ele tinha namorada. E o papai dizia assim, esse é o noivo da minha filha. Aonde a gente ia, ele dizia, esse é o noivo da minha filha. Esse é o noivo da minha filha. Vai casar com a minha filha. Quando eu não estava por perto. Vai casar com a minha filha. 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 E agora, gente, o que é que eu tô? Casada com o Eduardo. Olha a palavra de um pai. Olha a palavra de um pai. Olha a palavra de uma mãe na vida de um filho. O que é que você anda falando? O que eu ando falando? Gente, é real. Você comerá desse fruto. Você comerá. E você, como pai e mãe, você é autoridade. Você é autoridade. Então, creia. Creia, alinha a sua palavra. Meu pai estava fazendo, sabe o que? No reino espiritual, criando. A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando ele fala isso, o Senhor nos deu a palavra. Nenhum animal fala. Cavalo não fala, vaca não fala, gato não fala. Mas nós fomos criados semelhantes. Sabe por quê? A palavra. A gente pode criar com a palavra. Não igual a Deus. Porque Ele é o Criador Supremo. Mas por Ele ter nos dado a palavra, a gente cria no reino espiritual. Porque nós colheremos o fruto do que nós falamos. Então pense bem. Esse é o momento de você pensar bem. Senhor, eu tenho falado palavras assim? Qual é o meu relatório? Qual é o relatório que eu tenho da minha empresa hoje? Qual é o relatório que eu tenho do meu filho? Qual é o relatório que eu tenho? Está aqui meu filho, gente. Olha essa benção aqui, ó. É meu filho. E ele também, sabe o que aconteceu? Disseram que eu não ia ter filho. E eu dizia, eu vou ter filho. Eu me olhava no espelho. Nem tinha como. Mas eu me olhava e dizia, eu vou ter filho, eu vou gerar. Eu vou gerar, eu vou gerar. Eu orava e dizia, eu vou gerar. Aí tinha gente que não sabia da minha história. E aí, vai ter filho agora não? Vai ficar aí pra titia, não sei o quê? Eu estou esperando o tempo certo. Eu estava esperando o tempo certo de Deus. Porque a criança não vinha, mas eu dizia o quê? Vou ter filho. E tá aí a benção. O Benjamin para mim. Se um dia eu me entristecer, acontecer algo na minha vida assim que diga, será que Deus me escuta? Eu vou olhar para o meu filho. Porque foram 8 anos orando. Foram 8 anos declarando que eu ia ser mãe. E tá aí ele. Então ele é uma resposta de oração. Ele é para me lembrar todos os dias que Deus, Ele me vê como filha. Que Ele escuta minhas orações, mas eu tenho que viver a palavra dEle. Eu tenho que viver a palavra dEle. Eu tenho que meditar na palavra dEle. Eu tenho que andar no caminho dEle. É isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor nos trouxe aqui. Então nesse momento eu tenho certeza que Ele já está falando no coração de vocês. O que vocês precisam mudar. Mudar dentro da casa de vocês o que vocês estão falando.
Eu vou contar uma coisa para vocês. O mesmo pai que profetizou que eu casaria com esse homem maravilhoso, antes de falecer, muito antes, ele falava muito isso. Ele dizia assim: quando eu morrer, vocês vão sentir muito a minha falta. Ele falava. A gente se encontrava muito. Ele era muito de festa, igual eu. E aí ele dizia assim: quando eu morrer, vocês vão sentir muito a minha falta. Quando eu morrer, vocês vão sentir muito a minha falta. Olha a palavra de um pai. Presta atenção. Porque o Senhor vai falar agora com cada pai que está aqui. E se você tiver palavra para tirar hoje, colocar o oposto da vida do seu filho, porque sem querer você falou uma besteira, é agora que o Senhor vai fazer você lembrar. E ele dizia assim: vocês vão sentir muito a minha falta. Gente, meu pai morreu. A minha irmã está até hoje distante do Senhor. Ela tem uma dificuldade grandíssima de voltar para a casa do Senhor. Mas sabe por quê? Uma das coisas foi que ela não aguentava de saudade do meu pai. Ela sofre até hoje. Ela não consegue entender por que meu pai foi tão novo. Por que Deus fez isso? Já que meu pai orava tanto e eu essas coisas tanto, mas ela ficou assim. Os meus outros 4 irmãos, ou é 5, que esqueci agora a conta. Gente, todos eles padecem até agora. Porque eles aceitaram a palavra. E eles ainda não têm a consciência que eles podem tirar essa palavra. Mas todos eles, dois, os mais novos, se jogaram nas drogas. Que eu oro, eu vou lá, eu converso e tal, mas não anda. E sabe o que sempre eles me falam? Eu não sei viver sem meu pai. Eu não sei viver sem meu pai. E eu digo: meu Deus, como que o papai fez uma coisa dessa sem querer? Sem querer ele disse para os filhos: vai sentir muito a minha falta. E olha o que ele prendeu no reino espiritual. Meus irmãos estão padecendo. E eu falando: você é vencedor, você tem promessa. Tira essa palavra, mas mesmo assim eles estão sem força. Os outros 2 têm 20 e poucos anos, mas também estão aí na vida sofrendo. E eu estou ali orando por eles, porque eu sei do poder da palavra. Mas eu quero dizer para você que sem querer, o meu pai fez algo que não deveria. Porque todos eles padeceram pela morte. Morte prematura, 55 anos, 54 anos. E olha o que ele falava todos os dias ao nosso encontro. E sabe o que ele falava de mim? Você é uma bênção. Você nasceu para crescer, você nasceu para governar. Ele só falava essas coisas para mim. Aí quando falava: eu não me preocupo com a Daiele já está bem. Eu nem estava bem assim, gente. Mas aí o que ele estava falando para mim. E eu tô, com a graça de Deus, eu sofri. Mas o sofrimento dele não mexeu com a minha vida. Porque ele declarava para os outros. E para mim ele declarava só coisas diferentes. A palavra de um pai, gente. Por isso que eu digo: tenha sabedoria. Tenha sabedoria o que você vai falar para o seu filho. Na raiva ou na alegria. Porque o papai não estava falando com raiva isso. Ele estava falando ali no momento de descontração. Todo mundo na mesa, brincando, comendo. Quando eu morrer, vocês vão sentir muita falta de mim. Quando eu morrer. E olha aí o que foi ligado no reino espiritual. Tome cuidado com o que você fala para o seu filho. Não ache que é só um momento, já passou. Passou para você, mas no reino espiritual está criando. Se você não retirar. Retire essa palavra. Retire da sua casa, retire do seu lar. Mude ela, troque ela, porque o reino espiritual ele não aceita vazio. Aonde está vazio, ele vai lá e domina. Ou seja, a gente tem que falar palavras boas, relatórios bons. O que foi que Josué falou? Se Deus se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Então hoje a gente tem que fazer o quê? Deus se agrade do que eu falo. Deus se agrade do que eu faço. Deus se agrade de mim. Porque eu sei que se o Senhor se agradar de mim, o que é que nós vamos ter? A terra prometida. Quem pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos ter a terra prometida. Se Deus se agradar de você, você terá a terra prometida. Pense bem no que você fala. Pense bem essa história. Se você vai lá, você vai ler ela todinha. Você vai ver Deus falando com você. Falando da sua casa, o que tem que ser ajeitado, o que tem que ter mudado.
Esse é um ano de alinhar. Esse é um ano de constância no Senhor. Esse é um ano que você vai orar. Olha só na história, eu vou usar essa história que eu achei linda. Eu amo essa família. Que o Elton falou assim, corrigiu a Érica. E ela disse, tá bom então. E começou a orar. E ligou perguntando cadê o contrato. Sabe por quê, gente? Porque o pastor da família dela é o marido dela. E ele falou o quê? Então, limpando para nós. Então, na hora, a palavra avivou o coração dela. E ela disse o quê? Bora fechar contrato? Bora fechar contrato? Bora fechar contrato? Bora fechar contrato? E mudou a mente dela. Ela falou tanto em fechar o contrato que ela já começou a acreditar que ia fechar o contrato. Porque alinhou com o que Deus já tinha falado para eles. Eles alinharam. E hoje é o dia. Hoje é a hora. Hoje é o dia. Hoje é a hora. Eu tenho certeza que o Senhor já falou aqui com cada um. Que o Senhor já fez trazer à memória cada palavra que tem que ser retirada. Palavras vão ser retiradas hoje. E vão ser colocadas o oposto. E você vai viver a terra prometida. Você não vai morrer no deserto. Você vai entrar nessa terra. Você vai ser igual Caleb e Josué. Que falou um relatório bom. Que mesmo que olhou assim, é gigante, é forte, mas Deus me deu a palavra. Mas Deus disse que é nossa. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos fazer isso. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. E que vocês pudessem ficar de pé. Que o Senhor já está fazendo vocês lembrarem aí toda a palavra que vocês vão ter que anular. Que vocês vão ter que renunciar. Da vida de vocês, da casa de vocês. Toda palavra que foi palavra de derrota. E que por isso talvez você até agora não está entrando na terra prometida. Porque a palavra, a murmúria de derrota está aí na sua boca. Está aqui na igreja recebendo, mas chega em casa, só sabe murmurar. Só sabe dizer que não vai dar certo. O Senhor está dizendo hoje vamos retirar. Hoje vai ser anulado. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara aqui para vocês. Você precisa falar. Você precisa declarar. Porque o que é liberado com a palavra tem que ser trocado com a palavra. Isso exige no reino espiritual. O que foi liberado com a palavra tem que ser liberado com outra palavra. Lembra meu testemunho que eu falei? Eu falei o que aqui? Que eu fui falar que eu não queria ser mãe, mas eu estava falando no próximo. E Deus falou, tira e coloca outra. Porque palavra tem que ser anulada com palavra. Então eu quero dizer para você que não sinta vergonha de quem está do seu lado. Deixa o Senhor trazer na sua memória e fale. Eu renuncio quando eu murmurei da minha casa, porque eu não consigo fazer dinheiro, porque eu não acredito na mudança do meu marido, porque eu não acredito na mudança do meu filho, porque eu não acredito nem na minha mudança. Eu renuncio a essas palavras. Você tem que renunciar. Isso é reino espiritual. O Senhor nos trouxe aqui para tirar essas palavras da nossa vida. Você crê nisso? Não, você crê? Então creia e lembre cada palavra. O louvor vai tocar aqui. E esse louvor ele fala que Jesus é o nosso amigo. Que porque nós encontramos Ele, nós não precisamos temer e nem ter vergonha das nossas fraquezas. E nem ter vergonha dos nossos momentos que a gente se enfraquece. Ele está querendo dizer o que para nós? Que Jesus, por nos amar, por ser o melhor das nossas vidas, Ele não fica nos julgando porque falamos palavras assim. Não fica nos julgando porque ainda não estamos vivendo a palavra de Deus como deveríamos viver. Ele está aqui para trazer restauração. Ele está aqui para dizer, vamos viver um capítulo novo. Quem quer viver um capítulo novo na sua história? Você quer, né? Então o louvor vai tocar. E quando o louvor estiver tocando, eu quero que, por favor, não preste atenção em quem está do seu lado, preste atenção na sua vida. O Senhor nos trouxe aqui para a gente anular, para a gente tirar. Então você diga quais as palavras que você vai tirar. Declare, eu retiro, eu renuncio essa palavra de maldição que eu joguei no meu filho. Eu disse que meu filho não ia prestar. Eu disse que meu filho é um preguiçoso. Eu disse que meu filho não tem jeito. Tire essa palavra. Hoje é o tempo de tirar. Então tire essa palavra. Deus te trouxe aqui para te retirar. Entenda isso. Não saia daqui sem retirar essa palavra.
O primeiro momento você vai retirar essa palavra. E aí a música vai estar tocando e você vai começar a colocar o oposto. O que é o oposto? A minha boca é fonte de vida. Eu terei o espírito de Caleb e de Josué. Não falarei murmura contra o Senhor. Eu clamarei ao Senhor e direi que Ele é fiel, Ele é justo. Eu estou aqui, Senhor, para fazer isso com vocês. Eu já fiz isso, gente. A minha história, quem sabe, tem oração, tem tudo isso que a Erika falou. Tem alinhamento com a palavra de Deus. E hoje eu vivo a promessa de Deus. Hoje eu piso na promessa de Deus porque eu alinhei. E eu alinho até agora na minha casa porque o inimigo anda ali ao nosso derredor. Hoje mesmo eu tinha que trazer essa palavra aqui. O inimigo queria que eu fizesse qualquer coisa, até me atrasei. E aí eu falo alguma coisa, eu digo, Pedro, eu tenho que tirar essa palavra, porque ele vai querer me impedir de fazer qualquer coisa aqui. É o Senhor que vai fazer, mas você tem que crer. Você tem que crer e acreditar que você vai sair daqui. E essas palavras não terão poder sobre a sua vida. Que a palavra que terá poder na sua vida é a palavra de Deus. É a palavra que nós vamos viver aqui. Então, feche seus olhos nesse momento e declare. Vocês precisam declarar, tá, gente? Toda a palavra que vocês vão renunciar agora. Aleluia. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Não é pra você cantar, você tem que renunciar as palavras que vêm na sua Todo mente. desejo O louvor tá tocando aqui, você vai renunciar. Renuncia Em essa seu palavra. amor. Deixa só o louvor cantando nesse Não momento. há nada melhor, não há nada. Aleluia, Deus. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não tenho medo Abra sua boca. de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. A palavra de morte começa a declarar. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Agora você vai colocar o oposto.
você já renunciou toda a palavra de morte que você falou, que você trouxe sobre o seu lar. Agora você vai colocar o oposto. Coloque vida nessas palavras. Coloque aí que seu filho é inteligente, que seu filho vai viver as bênçãos do Senhor, que você vai viver a terra prometida. Comece a declarar o que você vai viver. Comece a declarar que você não vai morrer no deserto, que você vai viver aquilo que o Senhor tem para você. Comece a declarar. Comece a falar que você vai viver. Comece a criar a realidade no reino espiritual. Mude isso. Mude. Se você anda triste, comece a dizer que você não é mais triste, que você é alegre diante do Senhor. Se você não consegue ter relacionamento com Deus, comece a dizer que você vai ter o melhor relacionamento da sua vida com Deus esse ano. Se você não consegue ler a palavra de Deus, se você não consegue orar, eu não consigo orar nem 10 minutos, para de falar isso. Para de falar isso. Comece a dizer, eu vou orar 1 hora, eu vou orar 2 horas, eu vou orar 3 horas. Comece a declarar. Comece a criar, crie. Crie, porque o Senhor te deu isso. Isso é um presente de Deus. E Ele fala o quê? Que nós vamos comer o fruto da nossa boca. Fale, declare, declare. Esse é o momento. O louvor vai começar a cantar de novo, para que você não fique inibido aí com vergonha do irmão. E você vai começar a declarar o que você quer viver. Você vai começar a declarar que vai viver a promessa, que os seus pés vão entrar na promessa, que tudo que você fizer vai ser para o bem dos seus filhos. Nada vai atrapalhar a sua geração. Aleluias. Esse é o momento. Deus te trouxe aqui para isso. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Aleluia, você colocou o oposto. Você tem que crer que algo do sobrenatural aconteceu aqui na sua vida. Você não vai sair aqui mais o mesmo. Mas eu quero chamar aqui na frente
Aquele que daí eu não entendi, já que teus irmãos teve a palavra do teu pai, tu. E se eu tiver alguma palavra negativa de derrota dos meus pais? Ou de um líder? Ou de alguém que tinha uma importância na minha vida e essa palavra tem me atrapalhado até aqui? Eu quero chamar você aqui nessa frente. Se você sente o peso de uma palavra, se você acha que a sua vida não anda até aqui, você entendeu isso, que pode existir uma palavra que está atrapalhando a sua vida, eu quero chamar você aqui na frente. Que nós vamos orar por você, nós vamos ajudar a retirar essa palavra. E essa palavra foi lançada no reino espiritual. E hoje nós vamos colocar o oposto no reino espiritual. Eu sei que tem mais gente. Tem mais gente aqui sentindo o peso de uma palavra. Cadê você? O Senhor veio aqui para tirar essa palavra hoje da sua vida. Cadê você que existe esse peso dessa palavra e você parece que não anda? Mas o Senhor está aqui hoje. Essa palavra vai ser retirada e o oposto será colocado. Toda palavra de derrota, toda palavra que você não ia conseguir, que você não seria capaz, que você não ia vencer. Hoje essa palavra vai ser retirada e vai ser colocado o oposto. O oposto será colocado na sua vida e a partir de hoje será um momento na sua vida marcante. Porque tudo que não dava certo vai começar a dar. Porque essa palavra vai ser tirada da sua vida. Eu sei que tem mais gente aí. Não sinta vergonha. Não deixe Satanás ganhar. Não deixe, isso aqui é para nós. Esse momento é para nós. O Senhor escolheu esse momento para nós. Para que essas palavras sejam anuladas nas nossas vidas. As palavras serão anuladas. Você sentirá o peso de outras palavras na sua vida. Você vai começar também a crer e declarar. Declarar o oposto de tudo que você acha que escutou e germinou na sua vida. Comece a declarar tudo que o pastor falar aí no seu ouvido. Declare também, fale também. Comece a falar. Tire essa palavra de derrota daí de dentro. Anule essa palavra. Anule essa palavra. Glória a Deus. O Senhor ainda está fazendo. O Senhor vai continuar fazendo na sua casa. Medite nessa palavra, Números 13, 14. Deixa o Senhor jorrar. O Senhor vai começar a te dar estratégia, discernimento, direção. Você viverá um tempo novo, porque você vai colher o fruto bom da sua boca, o relatório bom da sua boca. Aleluia. Gostaria que você repetisse comigo agora nesse momento, antes de eu passar para o pastor Miro. Eu escolho hoje. Mais alto, gente. Eu escolho hoje. Eu escolho hoje ter outro espírito. A minha boca concorda com o céu. Eu declararei a fidelidade de Deus. Eu não vou morrer no deserto. Eu vou entrar na terra prometida. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Ainda permaneça aqui. Sabe, foi muito forte o que a pastora falou. E se você fez essa oração com ela, repetiu isso, não permita que Satanás ponha a dúvida. Você nasceu para vencer. Todos nós nascemos com um propósito. E se você está vivo até hoje, é porque o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Você precisa receber isso. O meu pai, aquele que toca todo domingo aqui, ele tinha 12 irmãos. E um belo dia sua mãe, no meio dos 12 irmãos que ele tinha, um chorava, um gritava, outro brigava, e ela no meio daquelas 12 crianças, ela disse: Senhor, mata pelo menos a metade, para acabar com a minha tormenta. Naquele mesmo ano que ela declarou isso, morreram 5. E no ano seguinte mais 2.
E depois mais 2 e sobraram 3. Agora morreu mais 2, só sobrou meu pai. O poder da palavra. Essa palavra que foi ministrada hoje foi de Deus para nossas vidas. E o que você tem para receber de Deus como vitória, você precisa crer que verdadeiramente você nessa noite foi liberta pelo sangue de Jesus. Que nessa noite você foi liberto pelo sangue de Jesus. Não é a minha palavra, não é o porque eu estou falando ou porque a pastora Daiele está falando, mas pelo sacrifício na cruz, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Ele nos dá a vitória. Diga comigo: eu recebo a minha vitória, pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus caia sobre mim, sobre minha família, e eu declaro um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos celebrar a vitória. Se você é livre, se você recebeu, aplauda bem forte ao Senhor. E muita festa, em nome de Jesus. Acende a luz e celebre a vitória. Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está nesse lugar, vem habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Em um só lugar a congregar, já se ouve os gritos. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. E vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. E vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. E vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo.
Glória a Deus. Pega aqui. Boa noite, igreja. Olha, igreja, no mesmo clima. Quem estava com saudade dos avisos? Ah, não, igreja. Depois de um hino desse, uma ministração dessa, quem aí estava com saudade dos avisos? Glória a Deus, irmãos. E ó, a programação, você que está visitando nossa igreja, começa a se programar aí, porque nós temos nossas redes, e as nossas redes aqui vem trazendo ministrações poderosas aí para este ano de 2026, tá bom? Então, assim, para deixar aquele clima bem legal para você que está nos visitando e para você que está na internet aí através das nossas redes sociais, tá bom? Vamos passar um vídeo aqui? Pode soltar. Pode aumentar o som. Rede de homens, irmãos. Rede de crianças. De jovens. De casais. E rede de mulheres. Junte-se a todos nós, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não é poderoso? Isso aqui só foi um pouquinho para mostrar para vocês, tá bom? Então começa a se programar aqui e vamos logo trazer. Cadê os jovens avivados? Isso aí, ó, sábado dia 21 vai começar assim, ó, rede de jovens. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Irmãos, a irmã Érica falou pra mim que é de 0 a 100 anos. Eu só tô ouvindo grito desse lado. Cadê a rede de jovens? Isso aí. Então a partir das 19 horas, ó, sábado dia 21, começa a se programar aí, tá? Olha o tema. Avivamento, que bênção, é uma coisa maravilhosa, tá bom? Então começa a se programar aí, é aqui mesmo, junte-se a nós, dia 21 de fevereiro, Rede de Jovem, tá? Se programa, e aí vem mais uma programação bem legal aí, já pra você mulher, né, que é pra você, especialmente pra você, já ir se programando, tá bom? É a Rede de Mulheres, o poder da oração, olha só, mulheres, cadê as mulheres? Dia 28 a partir das 7 horas, sábado também, tá bom? Então, mulheres, começa a se programar aí, deixar já bem tudo organizado para a partir das 19 horas você estar aqui no Ministério MDG, a partir das 19 horas, para fazer parte desse momento tão especial. Tivemos aqui para você que está nos visitando, se quer saber mais, esse mês aqui já tivemos a rede de homens, rede de crianças a gente não teve, tá bom? Vai ter a rede de jovens dia 21, rede de casais aqui, ó, dia 27, tá bom? É domingo que vem, a gente já passa a programação da rede de casais bem legal aí pra vocês. E dia 28, rede de mulheres, tá bom? Começa a se programar aí, anotar, deixar tudo direitinho. Primeiro sábado, rede de homens. Segundo sábado, rede de crianças. Terceiro sábado, jovens. E sexta-feira, a quarta sexta-feira do mês, tá bom, mulheres? É a rede, aliás, a rede de casais, tá bom? A quarta sexta-feira. E o quarto sábado, rede de mulheres. Tá combinado assim? Posso contar com vocês? Que bênção e coisa maravilhosa, né? Então se programa que esse ano promete, tem algo abençoado aqui para trazer para cada um de vocês, tá bom? Amém? Glória a Deus. Pode ligar as luzes, vamos ficar de pé, gente? Faz assim, ó. Esse culto foi maravilhoso, né? Foi poderoso, chegou, eu estou até rouco, que eu estava declarando, Ulisses. Então, Espírito Santo de Deus, eu quero te apresentar essas mãozinhas levantadas. Senhor, nós profetizamos que uma semana
de bênçãos, bem medida, sacudida, recalcada, transbordante, que o teu Espírito Santo possa visitar toda essa igreja e que essa semana venha ser única como a gente jamais viveu, que nós possamos viver em intimidade contigo, que nós possamos conhecer a tua presença e viver os teus milagres. Vão na graça e na paz do Espírito Santo, só quem crê diz amém. Sabe por que não mataram ele? Porque quem tem promessa não morre. E a minha Bíblia diz que você não vai morrer até que se cumpra em vida tudo aquilo que ele tem preparado para você. Desde a fundação do mundo, amém? Então nós temos motivo. Aí Deus não permitiu que ele morresse, sumiu como uma fumaça. Aí ele olha e encontra uma pessoa. Aí se junta com essa pessoa. Olha quando tem projeto de Deus. Deus fez o casamento deles e eles tiveram um bebezinho. Tão lindo ele. Deixa eu ver se ele sabe alguma coisa. Faz alguma coisa para te apresentar. Não, peraí. Eu vou apresentar para vocês. O irmão 007, vem cá, irmão. Esse mesmo, estava descalço. Aí Deus deu para ele esse bebê. Agora pensa bem, Satanás queria matar ele, ele não conhecia ela. Deus salvou a vida dele, apresentou ela e deu a eles esse cara. Ele canta, ele toca, ele é músico, ela dança, ela ensina a dança, canta, mais ou menos. E esse cara toca. Esse é o projeto de Deus. Aí Deus já disse, não, tem pouca gente nessa família. Aí deu a bebezinha. Está lá dentro. Aí quando foi hoje, eu fui convidado para a inauguração, junto com o pastor Raimundo e alguns irmãos, para a inauguração da empresa que Deus deu a eles. Diga bem forte, Jesus, eu te amo. Diga, Jesus, eu estou aqui, porque o Senhor me trouxe aqui. E o Senhor tem um projeto para mim. Assim como eu vejo o projeto se cumprindo na vida daquele que Satanás queria matar. Mas Satanás perdeu mais uma vez, assim como ele me perdeu também, vai. E vai ser salvo toda a tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus. Eu vou dar 2 minutos para ela, eu vou tomar o microfone dela. Amém. Graça e paz a todos. Rápido, 2 minutos. 1, 2, 3 e... Nós fazemos, nossa família faz parte do povo que ora, que jejua, que se consagra e faz campanha na igreja. Se você faz parte desse grupo, desse povo, amém, vai chegar a sua bênção, amém? E então, no início de janeiro, nós fizemos a campanha de 12 dias, para os 12 meses de vitória, de conquista, né, do avivamento de Deus. E na nossa lista tinha a nossa nova loja, né, no novo local. Porque já trabalhava, só que a gente queria um novo local, seja bem visível. Porque quem é visto é lembrado. Então a gente precisava ser lembrado por mais pessoas, né? E aí nós trabalhamos nós temos 2 empresas em uma, que é a KJ Serviços Digitais e a Quínia Personalizada. Deus deu logo, foi 2 e se vira. E então a gente já trabalhando ali, né, no Nova Vitória. E a gente vinha orando pelo novo ponto. Só que, na nossa visão, ser humano, a gente acha que é o quê? Impossível. Não tenho condições de pagar um ponto desse, né?
não tenho condições de ir para ali, mas o Senhor fala assim, ei, te acalma, tenho promessa para a tua vida e vai acontecer. Descansa, quem te prometeu? Amém? Então, a gente, na nossa lista, é um dos sonhos, projeto. E aí, quando desocupou o espaço lá, o Elton tem, gente, o Elton é homem de, assim, ele pode ser, cadê o Elton aqui? Ele tem um jeito assim, todo de jovenzão, mas ele é homem muito de Deus, gente, é sério. Tem muita fé esse homem aqui, é uma palavra assim, que às vezes ele corta assim as minhas 2 pernas, mas amém, não vem ao caso. E o que acontece? E aí, ele, quando desocupou o ponto, ele falou, Érica, corre, vai lá, fala lá com a dona lá, e eu fui falar com ela. E eu comecei a me tremer nervosa. Quando eu sei que é de Deus, a gente começa a ficar nervosa. Não sei se acontece isso com vocês, mas quando é de Deus, você se treme, você sofre, você fica, né, o coração fica acelerado. E eu fui falar com ela. E ela falou assim, olha, tem um pessoal já está saindo, né? Então vou deixar vocês na lista como primeiro. Eu falei, sério? Ai, amém. Não, a gente não estava orando para ninguém sair, gente, entendeu? Mas assim que Deus deu oportunidade para todos, né? Para todos tem que ter oportunidade. E eu falei, amém. Aí foi passando, aí chegou dezembro. E aí chegou janeiro, começou a campanha de janeiro. Falei, vamos lá, vamos orar, vamos lá. A gente também, antes disso, a gente tinha feito uma consagração de 21 dias, né? Acordando cedo, orando, se consagrando. E aí acontece, quando foi dia, não sabe também, nem eu. Foi agora, nós estamos em fevereiro. Mês passado, eu fui falar com a dona, aí eu falei assim, mandei mensagem, dona, teria como a gente fechar logo o contrato? Já falei logo, né? Tem como a gente logo fechar o contrato, porque eu já quero ir para o novo ponto. Aí ela falou assim, ó, calma, nós estamos reformando. E isso passou 15 dias, 20 dias, e a gente agoniado. Aí eu vi 2 pessoas lá no ponto, lá limpando. Aí eu, Elton, vão alugar o ponto, não é nosso não. Mulher, te acalma, elas estão limpando para nós. Falei, é verdade, né? E eu nervosa, com medo de perder o ponto. Eu falei, tá certo. E aí eu mandei mensagem para ela de novo, ficar quase todo dia mandando mensagem para essa mulher. Aí, bora fechar contrato, bora. Ela, tá bom, se preocupe não. Como você já está na lista, o ponto é de vocês. Eu falei, glória a Deus, pronto, descansei, né? Descansei quando ela falou, o ponto é de vocês. Aí eles reformaram o ponto inteiro, com portas de vidro e tem o ar-condicionado. Ela perguntou, vocês querem o ar-condicionado? Eu já incluo tudo, então vai ser de vocês. Eu falei, glória a Deus, não preciso comprar ar-condicionado. Já vem ar-condicionado, já vem com portas de vidro. E, gente, e é bem na central mesmo do bairro ali. Todo mundo, nós estamos bem centrados. Quem vai para cá vê a gente, quem vem para cá vem para a gente. Vê a gente. E quem vem de lá também vê a gente. Então, quem é visto é lembrado. Amém? Isso que Deus falou. E hoje, gente, a gente convidou algumas pessoas para um café da manhã. Mas eu quero convidar você e vocês também podem ir lá tomar um café da manhã. Porque a gente trabalha de domingo a domingo, tá? Vocês podem ir lá também tomar um café da manhã. E aí eu só quero agradecer a Deus porque foi confirmado o que a gente anotou. Então, gente, faça parte desse povo que ora, que jejua, que busca, que faz parte de uma célula, faz parte de uma congregação, que tem pastores, que tem líderes, faça parte desse povo. Só para finalizar, pastor, calma aí. Só para finalizar. Sábado tem rede de jovens. Você quer saber mais? Dá bem, né? Se você quiser saber mais, venha sábado às 19 horas, tá? Sábado. Só para concluir, pastor, calma. Só para concluir. Se a pessoa perguntar, Érica, peraí, pastor, o que vocês têm na loja? Sabe o que tem na nossa loja? Oração, jejum, presença de Deus, presença do Espírito Santo. Ele está em tudo ali, tudo é dele, tudo é para ele. Tudo é dele. Amém? Peraí. Tu falou que tem a presença do Espírito Santo, tudo bem, já sei tudo disso. Mas o que mesmo que tu faz? Bom, fala bem devagarzinho. É o seguinte, a gente trabalha com serviços digitais. Tudo que é serviço, um exemplo, lan house, contrato de compra e venda, cópia, impressão, scanner, foto 3x4, então camisa, sublimação, caneca sublimada para você fazer o Dia dos Namorados que está chegando, a Páscoa. Então, tudo que você imaginar, o que a gente pode fazer, a gente faz. Se a gente não sabe, a gente vai atrás. E outra coisa, a gente também trabalha com personalizado, tipo festa. A gente trabalha com locação de festa. A gente aluga os kits, a gente faz lembrancinha. Então, tudo que você imaginar, a gente faz também. Amém. Agora eu vou dizer o que ela não disse. Eles consertam impressora.
Eles consertam a impressora, dão manutenção em celular, troca a frente do celular, reforma o teu celular. E aí tem o irmão 007, cadê ele? O irmão 007, porque ele instala a câmera, ele faz a configuração para você ter acesso pelo celular de dentro da sua casa. Você tem acesso pelo celular com o irmão 007. Por quê? Por que 007? Porque nem o pai dele, nem a mãe dele sabia que ele fazia isso. Só souberam porque uma cliente foi lá com ela e disse: o teu filho vai fazer a configuração das câmeras lá de casa. E ela disse: meu filho? É, e ele trabalha com isso? O cliente falando para a mãe. Aí eu disse: tu é o empresário 007 e ninguém sabe que tu faz isso? Por isso que o irmão tocou lá a introdução lá do... Amém. Tchau.